Lemos em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 3 ao 6, que Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Este texto, dourado do Evangelho, provavelmente foi escrito pela primeira vez em grego, usando um alfabeto muito parecido com o nosso. Os gregos não foram os primeiros, mas foram uma das muitas pessoas que ensinaram e acreditaram no politeísmo, ou seja, uma multiplicidade de deuses, muitos deuses. Eles acreditavam nos deuses da guerra, da paz, do amor, da fertilidade e tantos outros. Portanto, não é surpresa para nós que foi para os gregos, os atenienses, na colina de Marte, que o apóstolo Paulo apresentou seu eloquente discurso sobre o Deus desconhecido em Atos capítulo 17. Tragicamente, depois de quase 2000 anos de testemunho cristão, Deus ainda é o Deus desconhecido para muitas pessoas. É de vital importância que entendamos que existe apenas um Deus que está acima de tudo e a quem todos prestaremos todos prestaremos contas. Deus é um Deus de terror e vingança? Não, Deus não é um Deus de terror e vingança como muitos dos deuses gregos eram. Normalmente era o que era ensinado e o que eles acreditavam. Os deuses gregos e os deuses em geral eram assim, vingativos. As pessoas daquela época lutavam continuamente para apaziguar a raiva e extinguir a ira de seus deuses aparente implacáveis. O Deus vivo, santo e justo, mas o Deus vivo, o Deus verdadeiro, ele é santo e justo, mas também é misericordioso, amoroso, compassivo, não querendo que ninguém pereça, ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento dos seus pecados. Esse único Deus verdadeiro designou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para ser o único que poderia agir com retidão como um mediador entre Deus e nós. Precisamos de um mediador, porque nascemos com uma natureza pecaminosa, necessitando de reconciliação com Deus. A oferta de um mediador não sugere que Deus está prestes a negociar sua posição. Ele também não está disposto a transgredir com nossa posição. Eu vou melhorar esta frase. Ele também não está disposto a transigir com nossa posição. Assim é. A nossa posição pecaminosa, que é contrária à sua pessoa intrinsecamente santa. O que Deus providenciou para nós em Cristo é uma pessoa única, que pode satisfazer perfeitamente ambas as partes, Deus e o homem. Deus está satisfeito em Cristo porque o Senhor Jesus não tem pecado. Ele tem as qualificações perfeitas para nos representar perante Deus. Nós, como humanidade, podemos estar igualmente satisfeitos em Cristo porque Ele é e sempre foi Deus. Ele pode representar Deus perfeitamente para nós. O Senhor Jesus Cristo é o único que tem a capacidade de remover nossa sentença. Seu sangue, a Bíblia afirma de uma maneira muito clara, pode nos purificar de todo o pecado. Isso está em 1 João capítulo 1, versículo 7. Sabendo que um Deus santo exigia pagamento pelos pecados e que não poderíamos nos redimir, o Senhor Jesus Cristo se entregou como sacrifício pelos pecados, sofrendo o Senhor Jesus, o justo pelos injustos, que somos nós, para nos levar a Deus. Somente isso poderia nos trazer a paz com o único Deus verdadeiro. A reconciliação e a paz com Deus estão disponíveis
para você hoje por meio do poderoso resgate pago pelo Salvador no Calvário. Hoje, se você confiar nele, depositar a sua fé nele como um pecador perdido que precisa dele, você terá, pela primeira vez em sua vida, paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Note o que a Bíblia diz. Porque, pela graça, sois salvos por meio da fé. Note, uma salvação que vem de Deus é de graça porque alguém pagou o preço. É recebida pela fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Se Maria soubesse do que se diz a seu respeito, a respeito dela, e pudesse se manifestar, garanto que recriminaria a todos quantos a consideram mãe de Deus, concebida sem pecado e medianeira de todas as graças. Ela tomaria tudo isto como insulto, zombaria e gozação. Ela não é nem mãe de Deus, nem imaculada em sua conceição e nem medianeira. Deus sempre se valeu de homens para a sua causa, atribuindo-lhes tarefas específicas. Através de Moisés, deu a lei ao seu povo. E para ser coerente, deveríamos atribuir-lhe também uma função de medianeiro também a Moisés, depois de haver partido deste mundo. Seria ainda o caso de Davi, de Elias, de João Batista, que recebeu o Espírito Santo já no seio materno, e de Paulo, o apóstolo, dentre tantos outros. Seria também o caso de atribuir esse poder a todos os crentes do Senhor Jesus Cristo, cujos corpos são templos do Espírito Santo. Leia 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 19 ao 20. Um barco transportou Jesus pelo mar da Galileia e um burrinho, quando entrou solenemente em Jerusalém, aclamado pelas multidões. Na hipótese absurda de Maria ser nossa medianeira por haver sido instrumento para a encarnação do Filho de Deus, dever-se-ia levar também em conta aquele feliz barco que o transportou e o pacato burrinho em quem ele sentou. A ninguém encontramos em todo o Novo Testamento a procura da eficácia de Maria. Dentre os milhões de pessoas que procuraram o Senhor Jesus, a nenhuma ocorreu semelhante ideia? Nem Pedro, quando se arrependeu de haver negado o Mestre, foi procurá-la e pedir-lhe o validamento ou a validade de sua intercessão? O Novo Testamento sempre apresenta o Senhor Jesus como o único mediador entre Deus e o homem, e falando disso, o escritor aos Hebreus disse que temos um grande sumo sacerdote, o Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16. O próprio Filho de Deus deixou o assunto muito claro quando disse: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 14, versículo 6 e capítulo 15, versículo 5. O Senhor Jesus Cristo, ou melhor dizendo, ao Senhor Jesus Cristo dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos capítulo 10, versículo 43. Em Lucas capítulo 11 temos uma situação interessante. Uma mulher, dentre a multidão, levantando a voz, disse a Jesus: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em quem mamaste. Mas o Senhor Jesus Cristo disse a ela e a todos os que estavam ali: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Esse guardar aqui é no sentido de praticar. Ouve a palavra de Deus, obedece e pratica a palavra de Deus. Isso está em Lucas, capítulo 11, versículos 27 e 28.
Sem dúvida, Maria é bem-aventurada, porém, há pessoas mais bem-aventuradas, mais felizes do que ela, por haver gerado em suas entranhas as carnes, ou a carne, o corpo que foi preparado para o Senhor Jesus Cristo. É mais bem-aventurado quem ouve a palavra de Deus e a cumpre. Ouve a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus é motivo de grande, imensa felicidade. É isto que a Bíblia ensina. Quando o Senhor Jesus se deixou transfigurar no alto, naquele monte, os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, ouviram de maneira clara e em alto e bom tom e som a voz do Pai eterno, o Pai do Senhor Jesus, entre as nuvens. Ele disse: "Este é o meu amado Filho, a ele ouvi." Lucas capítulo 9, versículo 35. Ouvir a palavra de Jesus é causa de grande felicidade, de gloriosa bem-aventurança. Por quê? Porque ouvir a sua palavra leva-nos à fé nele, e quem nele crê tem a vida eterna. Na verdade, note o que o Senhor Jesus Cristo disse: na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Aqueles que atribuem a Maria alguma virtude no assunto de intercessão, seja para pedir alguma coisa a Deus, ou seja para a sua salvação, para a salvação daquele indivíduo, mostra que esta pessoa não conhece as Escrituras, não conhece a Bíblia, não sabe o que a Bíblia diz. Esta pessoa está confiada, sem dúvida, ela ouviu de alguém, que ouviu de outro, que chegou a um fulano, seminarista, possivelmente um padre, porque normalmente são a religião católica que ensina isto, e que ele estudou num seminário, e ali ele aprendeu que a coisa funciona assim. Mas as pessoas neste meio não têm o trabalho, não gasta tempo para ela mesma pesquisar, ler se as coisas que estão sendo ditas é realmente assim. Normalmente, nesses lugares, não só nesses lugares no catolicismo, mas também entre o cristianismo, existe um líder religioso, onde ele cuida das coisas espirituais do povo e o povo cuida das coisas seculares. As pessoas não precisam consultar na Bíblia, elas não precisam ler a sua Bíblia. Mesmo quando leem, elas leem simplesmente o que o pastor, o padre, está indicando para ler. Elas não têm o trabalho de pesquisar e estudar e talvez ouvir uma posição diferente que vai lhe esclarecer sobre este assunto. Portanto, nestes círculos existem os clérigos e os leigos, ou seja, aqueles que cuidam das coisas espirituais e daqueles que cuidam das coisas seculares. Mas as coisas de Deus não são assim. Todos os salvos, todos os crentes, eles cuidam eles mesmos das coisas espirituais. A Bíblia diz que todo salvo é um sacerdote. Quando o Senhor Jesus salva uma pessoa, ele constitui aquela pessoa um rei e sacerdote, um reino de sacerdote. Ela é uma pessoa que ela mesma pode anunciar ao mundo aquilo que ela aprende do Senhor Jesus nas Escrituras. Ela tem comunhão com Deus, ela mesma aprende de Deus e ela mesma pode transmitir a outros, ensinar outros para que também os outros venham a aprender diretamente de Deus e passar a outros. Este é o método de Deus. Deus não escolhe simplesmente alguns homens e dá toda a informação para eles. Eles alimentam o povo e o povo cuida das coisas seculares. Na hora da morte, este líder vai ali dizer que aquela pessoa está num bom lugar, quando que aquela pessoa nunca, ela mesma, teve uma ligação com Deus. Ela teve uma ligação com o pastor, com o padre, com o missionário, com a igreja,
e cumpriu todas as obrigações religiosas, mas ela nunca teve uma ligação com Deus. Ela nunca teve uma ligação com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Ela nunca foi a Cristo confiando nele como seu Salvador, se valendo nele. Essas pessoas normalmente têm a esperança de que um dia elas vão chegar no céu, porque o pastor, o padre, o missionário disse que é assim. Mas você não pode ser tão ingênuo a ponto de, nas coisas da vida, você é tão esperto, fazer tantas consultas, pagar advogado e pesquisar e ler, e nas coisas espirituais, você deixar o assunto nas mãos de outro? As coisas desta vida, se você for bem, você for bem planejado e nunca for enganado, e enfim, ter todas as informações, e você fazer mestrado, doutorado, ser especialista em qualquer assunto da vida, enfim, você vai morrer e essas coisas, essas conquistas vão ficar aqui. Mas e as coisas espirituais, que começam depois da morte? Está nas mãos de quem este assunto? Não seja ingênuo, não seja tão simples, para não dizer outra coisa ofensiva para você. Você precisa ser mais esperto do que isto. A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo disse que o Espírito Santo está no mundo para convencer o mundo dos seus pecados, ou o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você já foi convencido pelo Espírito Santo que você é um pecador perdido, que você vai para o inferno? Está assustado? Pois é. Significa que você está tão longe de Deus que você nunca ouviu a voz do Espírito Santo. Mas esta é a verdade. O Espírito Santo diz que você é um pecador perdido e vai para o inferno. Mas ele diz também que existe justiça em Deus. Isto é mais assustador porque essa justiça nós não podemos alcançar. Mas como eu já falei neste vídeo, Deus enviou seu Filho ao mundo que tinha justiça suficiente para nos substituir. Não é que Cristo transfere a justiça dele para nós, não. Ao substituir-nos na cruz, o Senhor Jesus morreu em nosso lugar. Ele sofreu por causa dos nossos pecados. E quando uma pessoa confia nele como um pecador perdido que precisa desta salvação, Deus justifica este pecador. Deus o declara justo pela obra de Cristo, pelo que Cristo fez. Ah, mas eu não aceito isto. Bom, esta é a salvação de Deus. Se você não aceita, é uma questão particular sua. Você vai morrer em seus pecados, com os seus pensamentos, e acabar no inferno. Mas o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O salário do pecado é a morte. Morte eterna, longe de Deus. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro